Ouçam Deus falar com essa boca aqui, ó. Deus está falando, não sou eu. A boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. São eles dizendo. E Deus me trouxe para mostrar. Dona Heloísa Rosa, a senhora já foi abusada na infância? Senhor Marcos Grubert, o senhor já foi abusado na infância? Senhor Irineu e dona esposa, os senhores já foram abusados na infância? O dia do abuso, 2 de abril de 2023. Então, quando ela usa essa palavra, me causou uma estranheza muito grande. Quando ela fala, me lambeu, isso me chocou, assim. Eu falei, filha, você tem certeza que você está falando? Ela me lambeu, ele colocou a língua na minha boca. Isso me causou Eu fiquei em choque, assim. Aí eu olhei para o meu esposo ficou transtornado. Minha preocupação naquele momento era com o meu esposo. Ele fez coisa muito pior que isso. Eu deixei aqui a parte menos pior do que ele fez. Heloísa sabia de tudo. Olha, preste atenção. A Heloísa pegou na mão dessa moça. Eu tô com você. Olha, ouça. Fala a Deus. Prestem atenção nisso agora. Lembra que eu falei lá no início do vídeo, o modus operandi da Heloísa Rosa? Ela acolhe a vítima, não, tamo junto, faz aquele show, ele vai pra cadeia, eu tô junto com você. Ela fez isso com essa moça, fez isso com a Aline, deve ter feito com outras vítimas que ainda a gente não conhece. Agora, olha como Deus habla pela boca da Heloísa Rosa. Eu acho isso maravilhoso. Esses dias estava conversando com uma menina que voltou a pisar na igreja depois de 10 anos. Por quê? O testemunho dela era esse grupo. Serviu a igreja, serviu. Enquanto ela serviu por 10 anos, estava tudo certo. No dia que deu um problema com outras pessoas, a liderança não conseguiu resolver, ela saiu super machucada, muito machucada, entrou numa depressão terrível. Passou anos em depressão, pergunta pra mim, alguém foi atrás dela? Ninguém foi. Interessante. E ela saiu, agora tem 5 anos que ela saiu dessa depressão. Então assim, aí eu pergunto, cara, pra que adianta as estruturas religiosas, cara? Se na hora que tem que mostrar Cristo, mostra outra coisa. Existe outra forma de Deus falar se não for assim? Entenderam o que ela acabou de contar? O que ela fez com as duas vítimas, com a Aline e com a... esqueci o nome da moça, me perdoa. Mas olha que maravilhoso, ela está contando a história de uma moça que foi conversar com ela. Por que essa moça se conectou a Heloísa Rosa para contar a história dela para Heloísa Rosa? Foi para mostrar, Heloísa Rosa, olha o que aconteceu comigo. Heloísa, você está fazendo isso com as vítimas do seu marido. Heloísa, acorda, é Deus mandando pessoas. Lembra da mensagem da Heloísa lá no início, onde Heloísa diz, desculpem me alterar, é Deus falando. Heloísa volta com o abusador. Quando ela rompeu comigo, ela já retornou com ele. Ela rompeu com a Aline 35 dias depois, ela volta pro Marcos Grubert. Calma, vocês vão entender agora. E aí? Provas do crime. Eu então acho a roupa que ela dormiu com algumas manchas, algumas coisas. Manchas na roupa da criança. E eu levo a Lívia ao banheiro e eu percebo os hematomas na boca dela. Já fotografo esses hematomas. Hematomas na boca dela. Acho que vocês já conseguem entender o que ele fez. Vamos lá. Início das investigações. Aí ela é acompanhada com a pastora Juliana no dia seguinte para dar esse depoimento. Quando ela dá esse depoimento fica gravado, eu não tenho acesso porque é segredo de justiça. E segundo a pastora Juliana, ela é muito contundente em tudo que ela conta. Heloísa confessa, diz tudo o que aconteceu, que a pastora Juliana também sabe o que aconteceu, fica gravado para vocês entenderem. Falta de apoio dos pastores. Pastores Juliana e Paulo Subirá, que essa mensagem alcance os senhores. Até que
foi solicitado o depoimento, mais uma vez, dos pastores, pastor Paulo Subirá e a pastora Juliana Subirá, que insistem em negar a verdade dos fatos. Sabe-se lá por que razão, porque depois que eles denunciaram aqui na Fundação, na Hope and Justice, contando sobre a confissão do Marcos, né, para eles, de que Marcos de fato tinha cometido esse abuso, e manifestou entre isso outras preocupações, inclusive com os filhos dele, né, e com outras crianças. E sabe-se por quê? Porque milagre que aconteceu, eles na polícia esqueceram de tudo. Não lembravam de nada. É muito incoerente. Vinha pastores e missionários e pessoas orar, intercessores na casa da família. Senhor, apague tudo da memória dela. Eu dizia, não, Deus, não apague, porque ainda não pode apagar. Ela ainda tem que ter cor. Aline, será que esses pastores que foram lá orar na cabeça da sua filha falando, Senhor, que ela esqueça tudo, será que não foram eles que oraram na cabeça do pastor Paulo e da pastora Juliana Subirá? E aí, como um passe de mágica não, alto lá, Deus tocou na cabeça deles e, nossa, infelizmente esquecemos tudo. Prisão do Marcos Grubert, dia 21 de maio de 2024. Ela me mostrou, eu nem acreditava que podia ser enquadrado no crime capital, que é o crime mais... E eu lembro dela dizer assim, ó, ele provavelmente não verá mais a rua. Ou seja, esse crime capital condena ele à prisão perpétua. Nunca mais sair na rua. Como derrubaram a prisão do Marcos. Quando a gente foi conhecer o advogado de Estado, eu acho ele muito frio, ele não se envolveu comigo no caso. Esse cara era para defender ela e a filha do abuso. Aí vocês vão ver o que ele foi capaz de fazer. Marcos pode ter abusado dos próprios filhos. A Heloísa Rosa teme pelos próprios filhos dela estarem sendo abusados pelo pai e ela não fala nada. Ela tá ali, ó, pregando a palavra, cantando, falando, tirando de dentro dela o que eu mostrei aqui para vocês. Vale a pergunta que eu fiz lá no início. Dá uma olhada para isso, Dona Heloísa Rosa. Que amor é esse por um abusador? Bom, não posso deixar mais tempo dessa música por conta dos direitos autorais, senão vão derrubar aqui do meu canal. Essa música, eu já chorei demais ouvindo ela, Há um Lugar. É dessa senhorita aqui, Heloísa Rosa, que é uma das cantoras mais famosas do meio gospel. E aí eu te falo por que eu já chorei muito ouvindo essa música. Para quem assistiu o meu vídeo do Whindersson Nunes, vai entender. Eu me conecto com pessoas que já foram abusadas, porque eu já fui e me tornei um abusador por um dia da minha vida. Assiste lá depois que acabar o vídeo do Whindersson, que você vai entender o que eu tô te falando aqui. E aí a pergunta que eu quero deixar para cada uma dessas pessoas aqui, ó. Deus conhece o coração de cada um de vocês que estão aqui, que eu vou falar sobre pastores, pais do Marcos Grubert, Heloísa Rosa e Dona Aline. Quero que vocês reflitam. A senhora Dona Aline já foi abusada na infância? Dona Heloísa Rosa, a senhora já foi abusada na infância? Senhor Marcos Grubert, o senhor já foi abusado na infância? Senhor Irineu e dona esposa, os senhores já foram abusados na infância? Paulo e Juliana Subirá, pastores que sabem disso tudo, eu vou contar para vocês nessa análise aqui completa. Os senhores já foram abusados? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque se eu, Abraão,
me conecto com cada um de vocês para fazer esse vídeo, é resposta de Deus. Porque esse é o plano de Deus. Conectar essas pessoas para que a gente possa romper com esse comportamento abusivo que o senhor Marcos Grubert fez com a filha da Aline. Reflitam sobre essa pergunta, vocês vão entender esse plano de Deus que eu estou falando aqui. Isso aqui precisa ser parado. Essa é uma das falas desse pastor aqui, ó, Paulo Subirá. Precisamos parar Marcos Grubert, porque ele sabia também o que ele fez. Aqui, com certeza, também sabem disso aqui. Então, a pergunta que eu fiz e essa minha conexão com cada um dos senhores não é para denegrir a imagem de nenhum dos senhores. É simplesmente para transmitir essa mensagem e o que vocês vão fazer com ela, eu não sei. E não só para cada um dos senhores que aqui eu vou mencionar, mas para todos os meus telespectadores que se um dia passaram por um abuso e estão sofrendo hoje, esse vídeo pode ajudar vocês que me assistem aqui também. Eu vou trazer todo esse caso completo aqui para que vocês consigam entender isso, entender os planos de Deus, como essas pessoas se conectam, tanto eu quanto cada um deles se conectaram para poder mudar essa história. Vamos lá. Aline Sampaio, mãe da suposta vítima de Marcos Grubert, que por anos foi assessora direta da cantora Heloísa Rosa. Visto? Aline era assessora de Heloísa Rosa. Pela primeira vez, expõe como tudo aconteceu. A linha do tempo de todo o acontecido aí. Vamos lá. O abuso aconteceu de sábado para domingo. Domingo eu pego a Lívia às 4 da tarde, entrevisto ela a noite inteira. Lívia é a filha dela, tá? Muito importante essa linha do tempo. Segunda de manhã, às 9, 10 horas, eu já encontro a Heloísa. Nós vamos para o escritório pastoral, ok? Passo todo dia lá com o pastor Paulo e Juliana, quase que todo dia. Fazemos essas denúncias online, não saímos de lá. Pastores ajudaram você? Nesse primeiro momento, sim. Nesse primeiro momento ajudaram? Mandaram, ligaram para a polícia? Não. Junto com você? Não foi envolvida. A gente ligou para fundação para entender o processo. Aí a fundação me dá o número da hotline, eu vou para casa, Heloísa vai para casa com as crianças, e então quando eu chego em casa mais ou menos 6 ou 7 da noite, eu ligo para a hotline fazendo a denúncia formal. Até aqui tudo bem? Vamos lá. O dia do abuso, 2 de abril de 2023. Mas teve uma ocasião em que ela chegou pra mim e disse: olha, a filhinha de uma pessoa X ficou de vir aqui dormir, não veio, e a minha filha tá muito frustrada, tá muito abalada, tá muito chateada. Será que você não deixava a Lívia vir? E aí a gente troca as crianças, que meu sobrinho estava comigo na época, e aí você fica com o Joshua e eu fico com a Lívia, e elas podem brincar coisas de meninas. Amiga, você sabe que eu cuido e tal, eu não vi problema, né? E aí deixei ela ir. E aí foi quando eu busquei no dia seguinte e eu percebi que ela estava tensa quando ela me entregou a Lívia. Eu percebi que ela não estava normal. Que hora do dia era isso? Nós tínhamos combinado de fazer a troca das crianças na igreja de manhã. E aí ela me mandou uma mensagem dizendo: olha, eu não vou pro culto. Segura um pouquinho, venha na hora do almoço. Aí eu mandei mensagem: então eu vou meio-dia. Aí ela me mandou uma mensagem: olha, as crianças estão brincando ainda aqui, a Lívia quer andar no carrinho elétrico da Ana e tal. Você vem mais tarde, que deixa ela brincar e tal. Eu falei: não, tudo bem, não tem problema. E quando foi mais ou menos, eu acho que 3 horas, eu anuncio que eu tô indo, 2h30, 3 horas, alguma coisa assim. Tá nos laudos isso. E aí eu vou buscar. Quando eu chego, eu não vejo a presença do acusado lá na casa. Isso já me causou uma estranheza. No domingo à tarde, né? E ela tá sozinha. E aí ela tá muito tensa. Eu percebo no olhar dela, ela chega a me convidar para entrar. Eu sinto assim que ela tá incomodada. Eu disse: olha, eu não posso entrar, porque eu tenho que buscar minha mãe ainda no aniversário, mas a gente conversa depois. Peguei a Lívia e entrei. Delegada, não deu 4 minutos. Olha, foi tão rápido. A gente entrou no carro, saímos do estacionamento e eu já olhei pra Lívia e falei: filha,
conta pra mamãe como é que foi tudo. Aquelas perguntas básicas, né, de preocupação de uma mãe. Você dormiu bem? Você dormiu aonde? Você dormiu como? E ela começou a me explicar, não mãe, eu dormi no quarto da Anne, no beliche de baixo, ela dormiu no beliche de cima e foi tudo bem. Aí de repente ela fala assim, só que aconteceu uma coisa estranha, eu nunca me esqueço que ela usou essa palavra, aconteceu uma coisa estranha. E aí é quando ela relata, né, que ele entrou no quarto e ela fala essa frase que me chocou, porque nós como mães conhecemos o vocabulário dos nossos filhos, né? Então quando ela usa essa palavra me causou uma estranheza muito grande. Quando ela fala me lambeu, isso me chocou, assim, eu falei, filha, você tem certeza que você tá falando? Ela me lambeu, ele colocou a língua na minha boca. Isso me causou eu fiquei em choque, assim. Aí eu olhei pro meu esposo ficou transtornado. Minha preocupação naquele momento era com o meu esposo. Ele fez coisa muito pior que isso. Eu deixei aqui a parte menos pior do que ele fez. Heloísa sabia de tudo. Olha como Heloísa Rosa sabia de absolutamente tudo. Bom, quando eu chego em casa, eu ligo para Heloísa no dia seguinte, muito cedo. E eu digo, eu preciso conversar com você. O meu marido estava me pressionando muito. Ou você resolve ou eu vou resolver. Nos encontramos no Starbucks. Vejo ela já vindo muito nervosa, muito tensa, muito trêmula. E aí, quando ela chega, ela diz, olha, a Lívia te contou? Eu falei, me contou tudo, mas eu quero ouvir de você. E aí ela começa a relatar. Quando Heloísa pergunta, a Lívia te contou tudo? Ela já sabia o que tinha acontecido. Tudo que havia acontecido, né, disso que eu relatei aqui já. E ela diz, você sabe que o Marcos nunca entrou no quarto para pular chupeta. O Marcos não é esse pai, ele sabia da verdade. A Heloísa Rosa diz pra Aline, você sabe que o Marcos não é esse cara, esse pai preocupado com as filhas dele. Então ele não teria a preocupação de ir ao quarto para botar a chupeta na boca da filha dela. A ideia dele já era outra e Heloísa sabia, e foi isso que a Aline disse aqui. Ela sabia, porque ele tentou contar a mesma versão para ela da chupeta. Ela falou, você sabe que ele não é assim, ele não é um pai assim, né, de estar preocupado nem com os próprios filhos, imagina que seria com a minha filha, né? E aí ela fala pra mim, eu confio 2.000 vezes mais no teu filho. E é nessa hora que ela começa a ter uma crise de choro, pedindo que eu coloque ele na cadeia, que ela não quer que ele chegue perto dos filhos dela. E aí ela fala com uma amiga dela do Brasil. E nesse momento eu ligo pros pastores e eu entendo assim, delegado. Prestem atenção nesse modus operandi da Heloísa Rosa. Não, vamos botar ele na cadeia. E aí chora, eu não acredito que ele fez isso. Gravem isso. Vocês vão entender mais pra frente. Eu precisava que, além da minha filha como testemunha, eu precisava de mais uma pessoa, né? E aí é quando então a gente vai direto pro escritório dos pastores. E aí é quando ela relata tudo que aconteceu da mesma forma, do mesmo jeito. Importante lembrar que nesse momento que a gente levanta para ir para os pastores, é esse momento que ela liga para o pastor Irineu Grubert por uma ligação de vídeo. Irineu Grubert, pai de Marcos Grubert. Heloísa Rosa ligou imediatamente para eles para avisar. E olha como é que foi. Ela pega o telefone celular, nós estamos em pé no estacionamento e ela liga para o pai do Marcos, pastor Irineu Grubert, por uma ligação de vídeo. E quando ela liga para ele, ele atende, ele está no carro ao lado da sua esposa e ela fala exatamente assim, Irineu, o Marcos já fez isso com 3 mulheres, mas com uma criança eu não vou perdoar. Ele fica assim, em choque. Ele não fala nada, ele não questiona, ele não rebate. E aí ela me mostra assim no telefone pra ele e fala, ele abusou da filha da Aline. O pastor Irineu já era uma pessoa conhecida minha, uma pessoa que eu até ali o admirava. E ele olhou assim, nesse momento a mãe dele começa a chorar compulsivamente, batendo no painel do carro. Foi uma cena assim terrível. Ele não troca uma palavra, ele pede para ela se acalmar. Você não vê nesse momento, em nenhum momento, alguém dizendo assim, isso não é verdade, pesquisa direito, o Marcos jamais faria isso. Você vê uma reação de parece que já estava esperando por isso. Lembra o que eu falei
lá no início do vídeo? A senhora, Dona Aline, já foi abusada na infância? Dona Heloísa Rosa, a senhora já foi abusada na infância? Senhor Marcos Grubert, o senhor já foi abusado na infância? Senhor Irineu e dona esposa, os senhores já foram abusados na infância? Paulo e Juliana Subirá, os senhores já foram abusados? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque se eu, Abraão, me conecto com cada um de vocês para fazer esse vídeo, é resposta de Deus. Porque esse é o plano de Deus. Conectar essas pessoas para que a gente possa romper com esse comportamento abusivo. E isso está no depoimento para a polícia. A Heloísa falou isso no primeiro depoimento que ela deu. Não foi a Aline que falou, foi a própria Heloísa. Mas vai piorar. E aí, o que acontece? A gente vai, então, e eu fico com aquilo na minha cabeça. 3 mulheres, sabe? Aquilo fica me incomodando, assim. Quando a gente chega no escritório pastoral, então ela começa a contar tudo o que aconteceu. E eu lembro, assim, que quando nós chegamos, ela começa a relatar muito tensa, muito nervosa. Os nossos pastores, já o pastor Paulo e a pastora Juliana, que nos receberam e foram prontamente nesse sentido de estar lá para nos receber. Então eu lembro de uma fala dele que eu também falo no relatório, que ele diz: alguém tem que parar o Marcos. Aí ele também me acendeu uma outra luz. Falei: parar por quê? A gente só para alguém que está em movimento. Eu até questiono ele depois de uma semana: o que o senhor quis dizer com isso? Ele: eu falei meio na hora, sem pensar. Aqui começa a amnésia. Não, falei sem pensar. Quando eu questiono, até nesse momento, a Heloísa: quem são essas 3 mulheres? Ela fala: eu não quero falar sobre isso, até porque uma delas nem sabe o que aconteceu. Isso me deixou, assim, muito angustiada. E ela diz assim, ela fala o nome, eu não vou mencionar aqui, ela fala o nome dessa pessoa, e ela diz, só que ela não sabe o que aconteceu. Olha que absurdo. Marcos Grubert já abusou de uma moça e dopou ela. Esse é um dos modus operandi dele também. Ele dopou a moça, fez o que ele precisava fazer com a moça, e aí a moça acorda e não sabe nem o que aconteceu. Essa moça aqui, ó. Essa moça aqui também é uma das vítimas. Lembra lá no início? Essa moça é uma das vítimas que foi abusada por ele nesse mesmo modus operandi. O que ele fez? Dopou ela para poder abusar dela, só que ela conseguiu lembrar e contou. Ou seja, a terceira ainda não encontraram. A Heloísa sabe quem é. E aí? Ofereceu de levar um vinho para eu experimentar onde eu estava. E eu recebi ele como eu receberia meu pai e minha mãe. O próprio serviu o vinho, ele não quis que eu colocasse. E eu não tomei nem um copo inteiro. Com meio copo que eu tomei, eu apaguei. E eu tive 3 despertares que eu lembro dele, né, consumindo o simulacro. E eu tinha uma viagem no dia seguinte com a Heloísa para ser cumprida, uma agenda. Ela também foi assessora da Heloísa. E eu fui com ela. Chegando lá nesse evento, o pastor me viu um pouco desnorteada, ele viu que eu não estava bem. Aqui eu me perguntei, será que esse pastor que viu ela desnorteada e viu que ela não estava bem era o pai do Marcos Grubert? Que já sabia que o filho fazia esse tipo de coisa e quando viu a assessora da Heloísa assim falou, putz, meu filho deve ter feito com ela também. E me perguntou, Josi, aconteceu alguma coisa com você? E eu chorei muito e ele falou assim, o Marcos fez alguma coisa com você? Por que a pergunta, o Marcos fez alguma coisa com você? Do nada, o cara olha, vê que a mulher não tá bem, o Marcos fez alguma coisa com você? Ele citou assim o nome dele. E nessa hora eu desabei e contei pra ele que eu havia comido na noite dele. E ele falou imediatamente, falou, temos que contar isso pra Heloísa. A primeira pergunta que ela fez pra mim foi se eu não... Olha a pergunta que a Heloísa Rosa fez para essa moça depois de ter sofrido um abuso do marido da Heloísa. E ela não corria o risco de pegar AIDS. Ou seja, ela não se preocupou com você, com o cara, ela se preocupou com ela.
E quando fomos embora, né, desse evento que a gente estava, dentro do avião, ela pegou na minha mão, falou: José, eu tô com você. Preste atenção, a Heloísa pegou na mão dessa moça: eu tô com você, olha, ouça. E quando fomos embora, né, desse evento que a gente estava, dentro do avião, ela pegou na minha mão, falou: José, eu tô com você. O Marcos vai ter que pagar pelo que ele fez. Depois que a gente chegou em Curitiba, ela pediu uma amiga dela, uma membro da igreja, para me levar um ginecologista, um médico particular. E o médico foi bem claro falando, né, que ele tinha me machucado muito. Eu estava desnorteada, eu estava desesperada com aquilo tudo que estava acontecendo e eu não sabia o que fazer. E em medo nenhum, ninguém falou: vamos à delegacia, vamos denunciar. Eles queriam, hoje vendo, abafar o caso mesmo. Eu simplesmente fui despachada para minha casa, para minha cidade, e pronto. E aí eu fiquei, e eu que me vire com todas as consequências. Fala, Deus! Prestem atenção nisso agora. Lembra que eu falei lá no início do vídeo, o modus operandi da Heloísa Rosa? Ela acolhe a vítima: não, tamo junto, faz aquele show, ele vai pra cadeia, eu tô junto com você. Ela fez isso com essa moça, fez isso com a Aline, deve ter feito com outras vítimas que ainda a gente não conhece. Agora, olha como Deus habla pela boca da Heloísa Rosa. Eu acho isso maravilhoso. Esses dias estava conversando com uma menina que voltou a pisar na igreja depois de 10 anos. Por quê? O testemunho dela era esse grupo. Serviu a igreja, serviu. Enquanto ela serviu por 10 anos, estava tudo certo. No dia que deu um problema com outras pessoas, a liderança não conseguiu resolver, ela saiu super machucada, muito machucada, entrou numa depressão terrível. Passou anos em depressão e pergunta pra mim: alguém foi atrás dela? Ninguém foi. E agora ela saiu, agora tem 5 anos que ela saiu dessa depressão. Então assim, aí eu pergunto, cara, pra que adianta as estruturas religiosas, cara? Se na hora que tem que mostrar Cristo, mostra outra coisa. Existe outra forma de Deus falar se não for assim? Entenderam o que ela acabou de contar? O que ela fez com as duas vítimas, com a Aline e com a... esqueci o nome da moça, me perdoa. Mas olha que maravilhoso, ela está contando a história de uma moça que foi conversar com ela. Por que essa moça se conectou a Heloísa Rosa para contar a história dela para Heloísa Rosa? Foi para mostrar: Heloísa Rosa, olha o que aconteceu comigo. Heloísa, você está fazendo isso com as vítimas do seu marido. Heloísa, acorda, é Deus mandando pessoas. Lembra da mensagem da Heloísa lá no início, onde Heloísa diz, desculpem me alterar, é Deus falando. Heloísa diz: Deus está ouvindo o meu clamor. Mas Deus está ouvindo o meu clamor. Tá, Heloísa, Deus está te mandando pessoas para você abrir seus olhos e entender o que você está fazendo. E aí, essa moça aparece na tua vida justamente para te mostrar o que você está fazendo com as vítimas do seu marido, filho do pastor Irineu, que também sabe disso. O que vocês querem mais de Deus? Que ele venha de frente para você e fale: minha filha, quantas coisas eu estou mostrando para a senhora, para o senhor, todo mundo está vindo falar, e os senhores vão continuar cagando e andando para isso? É o que eu falo. Deus falou, ela é boca de Deus para falar o que ela está vivendo. Ela tem autoridade, porque ela faz, ele faz. E aí Deus usa para botar para fora silenciosamente o que vocês não ouvem, mas eu ouço. Tá aí. Dia 30 de maio, Aline escreveu: eu liguei para ouvir de você porque eu não quero acreditar que é verdade. O detetive me ligou agora falando que você tem um advogado e que você não está mais disponível para depor no caso. É isso mesmo? Você está me deixando sozinha nisso? Você me prometeu na sala dos pastores, na frente deles, que você estaria comigo nisso. E agora você abandona
reúna o caso, no dia 1º de junho, Aline manda áudios para Heloísa Rosa. Eu só tô gravando esse áudio porque, como até hoje nosso relacionamento sempre foi uma amizade muito na luz, eu queria também deixar as coisas que eu tenho sentido na luz com você. E ainda para minha surpresa, agora eu vi que você me bloqueou no Instagram e eu vou respeitar a tua decisão. Mas eu queria que você entendesse como eu me sinto nesse momento. Nós sempre deixamos as coisas muito às claras, né? Nós sempre tivemos uma amizade muito sincera uma com a outra. E eu realmente olho para o lado e me vejo sozinha nesse momento. Naquele dia na sala pastoral, quando eu disse para você do meu medo de fazer o boletim, fazer o registro, o repórter, e você me prometeu que você estaria comigo até o fim, na frente dos pastores. Você disse para mim que eu tinha que fazer isso, que isso era o correto. Você repetiu várias vezes que eu tinha que colocá-lo na cadeia. E eu confiei que você estaria comigo nesse processo. E veja agora, você simplesmente decidiu não falar mais sobre o caso, mesmo você entendendo que você é uma peça muito importante nesse processo. Você prefere se preservar do que fazer justiça pela minha filha. Lembra da fala deles, da Heloísa Rosa e do pai do Marcos Grubert? Um dos fatores que Jesus inicia dizendo sobre o final dos tempos, em Mateus 24, ele fala exatamente da multiplicação, da multiplicidade, da maldade. Antes a gente pensava em maldade no mundo, agora estão nos jornais, os maiores jornais do país, nas mídias, nas televisões, fazendo reportagem, assim, por exemplo, o pastor que matou a esposa, que era pastora, cantora, um caso recente no Brasil, aqui, o cara tinha uma relação com outro homem, com outros homens, assim, uma coisa que você, nem no mundo tem cabimento de pensar uma tragédia dessa, e isso tem lugar no púlpito da igreja. Conseguem entender como é que Deus põe para fora, como é que eles falam o que eles estão vivendo? Tá aí, ó, hoje os escândalos têm lugar no púlpito, é o que mais a gente vê, essas mentiras, abusos, crianças envolvidas e crentes em silêncio. É isso. Nós vamos chegar na parte das provas aqui. Calma. Pois é, desculpa a minha sinceridade, mas precisou de uma coisa assim. Lembra do que eu falei dos planos de Deus? Precisou dessas conexões aqui, ó. Isso aqui, ó, foram 3 vítimas dele. Ela se manifestou e contou o que ele fez? Não. Ela sabia que ele já tinha feito isso aqui. E ela ficou quieta. Então tá jóia. Deus faz o quê? Conecta Aline a Heloísa Rosa e Marcos Grubert. E aí sobra para quem? Para Lívia. Abraão, como assim? Calma. Escuta. Ouça. Tenha ouvidos para ouvir antes de sair comentando qualquer coisa, falando, olha o que você está falando. Não é que Deus pegou essa menininha e colocou a... Não é nada disso. Tenha calma que vocês vão entender onde eu quero chegar e como essas conexões acontecem. Se você não aprender, por isso eu perguntei, Dona Aline, a senhora já foi abusada? Porque se ela não aprender sobre isso, a filha dela vai cair no mesmo lugar. Por isso eu perguntei, Dona Heloísa, a senhora já foi abusada? Porque por essas e por outras ela vai se conectar com abuso. Quando eu perguntei, senhor Marcos Grubert, o senhor já foi abusado? É porque isso pode ter acontecido aqui, ó. Eles abusaram dele? Não sei. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eles, na infância, podem ter sido abusados também. Não souberam trabalhar isso? Aconteceu com o filho deles. Heloísa Rosa, a mesma coisa. Pode ter sido abusada na infância. O que conecta ela a um abusador? Lembram o que eu perguntei? Dona Heloísa Rosa, que amor é esse por um abuso? Isso aqui é só uma sequência
de repetição de comportamento. Não é que, Deus pegou uma criancinha, não. Vocês não se fazem essa pergunta? Por que Deus não protege a criança se Ele é o Todo-Poderoso? Ele não protege uma criança de um abuso? É exatamente essa conexão que acontece por falta de aprendizado, por falta de conhecimento. É bíblico, o povo perece por falta de conhecimento. Se vocês não conhecerem sobre isso aqui que eu estou explicando, isso só vai se repetir. Eles vão se calar como estão fazendo, ela vai se calar como está fazendo e os pais vão se calar como estão fazendo. Por quê? Às vezes por uma vergonha. A gente vai chegar lá onde ela tentou, junto a Heloísa, encobrir isso para quê? Vamos prender o Marcos, mas ninguém precisa saber. E aí eu vejo os planos de Deus e Deus vai fazer tudo escondido para ninguém saber que ele é um abuso. Vocês vão ver isso tudo aqui, que absurdo. Eu fiquei assim em choque, eu falei, Heloísa, você tem que me contar tudo que você sabe agora. Eu estava assessorando ela ainda ali, né? E aí eu lembro assim que ela olhou pra mim e disse, eu preciso que você faça um comunicado. Eu vou me separar dele, eu preciso que você me faça um comunicado amanhã, dizendo que eu me separei dele por traição. Assim ninguém vai saber o que aconteceu. Porque naquele momento do desespero eu dizia, pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém saiba, não conte pra ninguém que minha filha... É um sentimento de vergonha, de humilhação. É terrível. Eu perdi, assim, eu lembro de eu falar, de eu chorar, de eu falar, pastores, me ajudem. Porque eu achei que aquele era o lugar certo, né? De que as pessoas não soubessem e que ele fosse preso. Lembram o que eu falei? E coloquei escrito aqui? Não era assim que Deus queria. Vamos esconder tudo. Faz um comunicado que ele me traiu, que eu não quero que ninguém saiba. E aí a mãe fala, com sentimento de vergonha, eu não queria que isso viesse a público. E aí eu vejo Deus, vamos colocar a público sim. Sabe por quê? Em relação ao depoimento dos pastores, eu volto a dizer que se eles tivessem dito já à justiça apenas o que foi dito pela Heloísa na minha frente, apenas o que eles presenciaram na minha frente, esse caso já estaria muito avançado. Com certeza ele ainda estaria preso. É aí que eu falo, dona Aline, sobre os planos de Deus. Se o pastor Paulo e a pastora Juliana contasse tudo, esse plano de vocês estaria escondido. O Marcos estaria preso, ninguém ia estar sabendo, e aí vocês iam estar influenciando milhões de cristãos a passar pano. Fica quieto, o cara foi preso? Foi. Foi punido? Foi. Mas como é que a gente rompe com esse comportamento sem falar sobre ele, sem mostrar as consequências dele, sem orientar as pessoas? O povo perece por falta de conhecimento. A gente precisa fazer isso, passar essas informações. Então, por essas e por outras, pelo propósito, foi muito bom o senhor Paulo e a dona Juliana Subirá se fazer de egípcio, sei de nada, e deu branco. Meus parabéns, Heloísa, Paulo e Juliana. Famoso deixa abaixo, tem todas as provas. A justiça vai ser feita. Vamos aguardar. Vocês vão entender. O que acontece nesse período de todo esse depoimento até ela mudar de ideia? A gente tem uma situação ali que a minha detetive, a que assumiu o caso, está gestante e ganha bebê. Então a gente fica 15, 20 dias sem o detetive até a outra assumir. Então a gente não comparece para fazer o depoimento, a gente não tem depoimento na polícia. Quando isso acontece, é quando eu tenho a surpresa. Assim, eu vou dormir conversando com ela. Ela, a Heloísa. Porque ela estava completamente comigo. Eu não vou te deixar sozinho nessa. Eu tenho áudios dela falando, eu tô com você, ele vai preso. Assim, tudo certo. No dia seguinte, um dia antes do depoimento, eu recebo um áudio da pastora Juliana dizendo que ela não iria comparecer no depoimento. E eu recebo uma mensagem do detetive dizendo que a Heloísa não está mais disposta a falar. Olha o propósito de Deus. Deus colocou até uma detetive grávida. Isso é como eu vejo. Bota essa detetive grávida lá, porque aí é o tempo dela sair para a gravidez e a Heloísa desistir. A hora que a Heloísa desistir, isso tudo vem a público.
Até a detetive está envolvida nesse propósito. Eu gosto de trabalhar com a verdade. Olha a fala dos dois. Não sou eu que estou dizendo. É o que eles estão falando. Prestem bem atenção. Se você gostou do vídeo da bispa Keila Ferreira, vocês vão ver esse aqui. E eu coloco nisso hoje assim como uma geração de líderes frustrados, no sentido de que a gente acaba frustrando o plano de Deus para uma geração. Porque a grande necessidade de escolha de Deus para uma geração é que ela ensine a próxima. É verdade. Mas como que você vai ensinar uma geração próxima se você não está vivendo nos caminhos de Deus? Como é que você vai ensinar uma próxima geração se você não está no caminho de Deus? O que Dona Heloísa Rosa e o senhor Irineu estão ensinando para a próxima geração? Líderes frustrados. E ele se coloca nesse lugar. Leiam isso. E eu me coloco nisso hoje, assim como uma geração de líderes frustrados. Por quê? Porque não está ensinando o que deveria ensinar. Mas calma, como eu sempre digo, dá para piorar. Heloísa volta com o abusador. Como está a situação do Marcos e da Heloísa hoje? Você sabe? Não faço ideia. Mas eles estão junto, porque eles voltaram, né? Ela se reconciliou com ele depois, né? Sim. Quando ela rompeu comigo, ela já retornou com ele. Ela rompeu com a Aline 35 dias depois, ela volta pro Marcos Grubert. Calma, vocês vão entender agora. E aí, por tudo isso, ela continuou convivendo com ele. E depois da nova denúncia, a gente entendeu que há um modus operandi dessa situação, né, dele cometer o crime. No início ela se manifestar revoltada, que não vai aceitar, e em seguida ela volta para ele e despacha a vítima. E então isso tem sido, né, de forma recorrente ao longo dos anos. Para ficar bem claro, eu vou repetir essa fala dela e vou repetir o que a Heloísa fala com a sua própria boca. Deus dentro dela botando para fora. Ouçam. Um modus operandi dessa situação, né, dele cometer o crime. No início ela se manifestar revoltada, que não vai aceitar, e em seguida ela volta para ele e despacha a vítima. E então isso tem sido, né, de forma recorrente ao longo dos anos. Aí, ao longo dos anos, isso vem acontecendo com ela. Aí ela vem como voz de Deus entregar a palavra. Esses dias estava conversando com uma menina que voltou a pisar na igreja depois de 10 anos. O testemunho dela era esse, grupo. Serviu a igreja, serviu. Enquanto ela serviu por 10 anos, estava tudo certo. No dia que deu um problema com outras pessoas, a liderança não conseguiu resolver, ela saiu super machucada, muito machucada, entrou numa depressão terrível, né? Passou anos em depressão e pergunta pra mim, alguém foi atrás dela? Ninguém foi. Interessante. E agora ela saiu, agora tem 5 anos que ela saiu dessa depressão. Então assim, aí eu pergunto, cara, pra que adianta as estruturas religiosas, cara? Se na hora que tem que mostrar Cristo, mostra outra coisa. Deus te mandou o depoimento dessa moça que você relata aqui para que ela mostre para você o que você está fazendo com as vítimas do teu marido. Se você tem olhos de ver, veja, e ouvidos de ouvir. Deus conhece o coração de cada um de vocês. Mais uma vez, não é para denegrir a imagem de vocês, é para romper esse comportamento horroroso que os senhores estão perpetuando por aí. Para que serve a igreja se na hora de mostrar Cristo? A entender, né, e dar a entender que há uma cumplicidade nisso aí, né, um apoio para que ele cometa esses crimes, até porque se ela sabia dos crimes anteriores, como é que ela convida uma criança, sabendo do comportamento dele, para dormir na casa dela, sabendo do risco. Ela assumiu o risco que essa criança poderia ser abusada. E ainda assim, ela convidou e deixou essa criança
exposta a essa agressão, a essa violência. Vai piorar. Ouçam mais uma deles. Tem mais algumas deles aqui. Heloísa Rosa e seu sogro Irineu Grubert fizeram uma live juntos cerca de 7 meses após o crime de Marcos Grubert. Como o caso ainda não tinha vindo a público, o que só ocorreu este ano após prisão de Marcos Grubert, que foi solto com pouco mais de 1 mês de cadeia, eles fingiam juntos que nada havia acontecido e trazem fortes ensinamentos à igreja como tendo autoridade para isso. Eu vou mostrar aqui para vocês como eles têm autoridade para falar do que eles vão falar aqui. Mas calma, segura o dedinho, ouça o que eu tenho para falar e depois você comenta. Se acalma. Jesus também, quando ele inicia o sermão do final dos tempos, em Mateus capítulo 24, ele fala que surgiriam muitos escândalos também, muita traição. Quer dizer, o caráter das pessoas estaria decomposto, ainda que tivesse uma atividade imensa religiosa, mas dentro das pessoas não houve uma contribuição, uma mudança, elas não foram transformadas. O que eu falei ainda há pouco? Eles precisam olhar para dentro deles, saber o que está acontecendo, sobre o abuso. Ouçam. Nós estamos trabalhando muito hoje na igreja, de uma maneira geral, uma mensagem, trabalhando mais em prol das coisas do que em prol de nós. Para Deus, quando a gente olha, é muito importante, não é transformar as nossas coisas, é transformar a gente. Isso é ou não é, gente, autoridade de ambos para falar do que eles estão vivendo. Autoridade para falar do que eles vivem. Que é essa mentira. Eles não estão vivendo o que eles pregam. Isso é autoridade. Isso não deixa de ser autoridade para a palavra interna. O que está acontecendo dentro de cada um deles. Vocês vão ver o que supostamente o Marcos também poderia estar fazendo com alguém da família dele. Provas do crime. Eu então acho a roupa que ela dormiu com algumas manchas, algumas coisas, e eu ligo então para uma amiga minha cientista que mora aqui nos Estados Unidos para saber, olha, existe alguma coisa que dê para fazer para descobrir o que é isso e tal. E ela na hora já, calma, respira, não mexa nisso porque isso é uma evidência e se você fizer qualquer coisa você vai perder a evidência. Coloca no saco, guarda. Foi um conselho, né? Nesse momento, eu chego nesse... Manchas na roupa da criança. Vocês conseguem imaginar o que são essas manchas na camisa de uma criança, entendendo o que o Marcos Grubert fez com ela? Aniversário onde está minha mãe, minha família, meus amigos, e eu levo a Lívia ao banheiro e eu percebo os hematomas na boca dela. Já fotografo esses hematomas. E eu peço pra ela, filha, não fala sobre isso, que a gente vai pra casa, a gente conversa em casa. Porque eu fiquei com medo que ela chegasse já contando pras pessoas o que havia acontecido. Hematomas na boca dela. Acho que vocês já conseguem entender o que ele fez. Mancha na camisa e hematoma na boca. Não vou comentar, é horroroso. Sim. Bom, o fato é que ela relata pra gente que durante todo o dia ele fez essas abordagens nela, dizendo não conta, fala que foi a chupeta, senão ele diz em algum momento a tia, né, que a Heloísa vai me matar, ou a tua mãe vai me matar, e ela acaba vindo com esse medo pra casa, né, por causa desses relatos. Hoje está muito difícil, você já quase não vê uma igreja verdadeira, uma igreja sincera. Dentro desses sinais que Jesus falou, ele fala de uma falsa pregação. A falsa pregação não vai ser lá no mundo. Exatamente. A falsa pregação vai ser dentro da igreja. Estamos sacrificando mais as pessoas em nome de coisas que foram colocadas em nome de Deus, ativismo e tantas outras coisas que tem ferido muito. Eu preciso analisar, eu preciso comentar isso? Nossa, mas prestem muita atenção nesse momento, nisso aqui. Existe hoje aquela coisa que está a purificação, né? O tempo vai mostrando quem é quem,
A Bíblia diz que o justo vai se justificando, o santo vai se santificando e o sujo vai se sujando cada vez mais. Essa palavra é boa, né? Essa palavra é boa, né? Meu Deus! Sabe por que isso aqui? É o corpo dela reagindo ao que de fato está acontecendo. O justo vai se justificando, o puro vai se purificando e o sujo vai se sujando. O que ela fala? Essa palavra é muito boa, né? Meu Deus! O corpo dela, põe isso para fora, pelo amor de Deus, Heloísa. Fala o que você sabe. Isso aqui foi 7 meses depois do que o marido dela fez. Ela já tinha voltado com ele e estava em live com o senhor Irineu como se nada tivesse acontecido. Mas Deus fala. Deus habita aqui e habita aqui. Ele sabe o que está acontecendo ali dentro. Quando eles trazem isso, é autoridade de Deus. É que vocês não conseguem perceber. Por essas e por outras, eu estou aqui para trazer. Início das investigações. Nesse momento eu faço a denúncia formal, é coletado todas as informações e eu já acordo na terça de manhã com o investigador na minha porta. Querendo ver a Lívia, tirando fotos, fazendo relatórios e tudo assim. Eles foram muito rápidos. E a gente vai então para o escritório do DCF, que é o Departamento de Crianças e Famílias, que é quem inicia esse processo de investigação. Quando eu chego lá, a polícia já está lá para recolher o nosso depoimento. Então a gente chega lá, eu conto toda a história com uma tradutora em português, e aí eles falam, a gente vai iniciar o caso. Nesse momento ele liga para a Heloísa falando, eu preciso ouvir o seu depoimento. E aí ela fala, não, eu vou colaborar, só que hoje eu não posso porque eu estou aqui trocando a fechadura da minha casa para que o Marcos não tenha acesso mais à nossa casa. Tá, e só complementando, a Heloísa que mandou o Marcos para fora de casa quando ela estava trocando fechadura, ela comentou com você, eu estou me separando dele porque eu não admito mais isso, enfim? Na hora, imediatamente. E era real? Isso era real, que o próprio pastor confirmou que ele mesmo ajudou nesse processo aí dele sair de casa e tudo. Aline, era real ou era mais um teatro da Heloísa? Tipo, não vou tirá-la de casa, troca a fechadura, faz aquele teatro mesmo que precisa ser feito para que todo mundo acredite. Depois, vem meu amor, toma cópia aqui da chave. Será que foi real? A senhora olhando para isso agora? Aí ela é acompanhada com a pastora Juliana no dia seguinte para dar esse depoimento. Quando ela dá esse depoimento fica gravado, eu não tenho acesso porque é segredo de justiça, mas ela dá o depoimento dela e segundo a pastora Juliana, ela é muito contundente em tudo que ela conta. Heloísa confessa, diz tudo o que aconteceu, que a pastora Juliana também sabe o que aconteceu, ela dá esse primeiro depoimento, fica gravado para vocês entenderem. Então a gente encerra ali o nosso processo junto ao DCF. Então eu sou, então, conheço, né, a nossa detetive do caso. Essa detetive, ela então seria a pessoa que iria colher os depoimentos que a gente chama como os depoimentos, aqueles depoimentos que a gente vê na TV com salinha, câmera, que levanta a mão e tal, que é o que vale real para o processo. Aí só que ela tem processo de gravidez e ela se ausenta. E nesse período já me dá um desespero, porque a gente perde ali em torno de 30 dias, porque não é assign o novo detetive. Como é que fala, delegada, quando você vai receber um novo caso? Designado. Aqui designado, é uma palavra aqui também. Aí entra um novo detetive no caso e ele fala, agora eu vou começar os depoimentos. E aí ele liga pra mim e diz, eu vou colher o seu depoimento da Heloísa na sexta-feira. E até ali, 30 dias do caso, eu tinha contatos diários com ela, diários assim, dando suporte, ela muito emocionada, sempre chorando, pedindo meu apoio, né, que eu era uma pessoa importante para ela e em todo esse processo. Bom, o fato é que numa quinta-feira eu não consigo mais falar com ela e o depoimento é na sexta e eu peço a ajuda da pastora Juliana para isso. A pastora entra em contato com ela, não sei, ela não tá me atendendo e avisa que o depoimento é sexta.
E aí é quando eu tenho a surpresa da pastora me falando, olha, ela disse que ela não vai, que ela procurou um advogado para representar. Eu quase caio dura, delegado. Eu fico assim em choque. A pastora Juliana também, eu percebo que ela fica muito assim transtornada com aquilo. E aí eu falo, poxa, até a pastora Juliana tinha até combinado de nos acompanhar nesse processo. Quando chega no momento de depor, eu até pensei que a pastora Juliana ia me acompanhar mesmo sem a Heloísa aí. E aí é nesse momento que eu não consigo falar com a pastora Juliana e eu acabo indo sozinha mesmo, ela não me acompanha. Na fase policial, ela falou. Não, é a fase do DCF. Que é uma investigação paralela. Investigação preliminar aqui no Brasil. Entendi. Aí ela falou, mas na oficial, lá na polícia, ela não quis mais falar. E os pastores daí também não te apoiaram mais. Só que mesmo eles, é isso que é importante a gente entender, mesmo eles tendo a ciência, a certeza do abuso, optaram em fazer de conta que nada está acontecendo. É uma hipocrisia cristã surreal. Só falamos na mídia quando a gente entendeu que era propósito. E eu vejo isso como... Só falamos na mídia quando entendemos que era propósito. Exatamente. E agora eu explico para vocês o que é propósito. É isso aqui, ó. Isso aqui é um propósito. Aqui tem dois propósitos. O propósito deles de continuar escondendo esse abuso e ele permanecer na vida de outras pessoas, porque eles sabem. E tem outro propósito aqui, que é o propósito de parar ele, porque se não parar ele, outras crianças e outros adultos vão sofrer abuso como essas pessoas. Esses são os dois propósitos aqui. E eu acredito e eu quero que esse propósito aqui dê certo. Isso aqui acabe. Só que para isso aqui acabar, isso aqui precisa falar, isso aqui precisa falar, isso aqui precisa falar. Que seja da sua experiência, do que viveram. Vocês foram abusados. Falta de apoio dos pastores. Pastores Juliana e Paulo Subirá, que essa mensagem alcance os senhores. Então, começou esse trabalho, né, de estar ouvindo as testemunhas, até que foi solicitado o depoimento, mais uma vez, dos pastores, pastor Paulo Subirá e a pastora Juliana Subirá, que insistem em negar a verdade dos fatos. Sabe-se lá por que razão, porque depois que eles denunciaram aqui na Fundação, na Hope and Justice, contando sobre a confissão do Marcos, né, para eles, de que Marcos de fato tinha cometido esse abuso, porque eles estiveram aqui no meu escritório e diante da pastora Bianca Toledo, né, ela ouviu da boca da pastora Juliana Subirá, quando ela perguntou se de fato o Marcos havia confessado para eles que havia cometido o abuso. E a pastora Juliana, com todas as letras, na minha frente, na frente do pastor Paulo Subirá, confirmou que sim, que ele realmente havia confessado o abuso. E manifestou entre isso outras preocupações, inclusive com os filhos dele, né, e com outras crianças. E sabe-se por quê? Porque milagre que aconteceu, sabe-se lá porque eles na polícia esqueceram de tudo. Não lembravam de nada. Não lembravam de nada. É muito incoerente. Vinha pastores e missionários e pessoas orar, intercessores na casa da igreja. Senhor, apague tudo da memória dela. Eu dizia, não, Deus, não apague, porque ainda não pode apagar. Ela ainda tem que depor. Verdade. Aline, será que esses pastores que foram lá orar na cabeça da sua filha falando, Senhor, que ela esqueça tudo, será que não foram eles que oraram na cabeça do pastor Paulo e da pastora Juliana Subirá? E aí, como um passe de mágica não, alto lá, Deus tocou na cabeça deles e, nossa, infelizmente esquecemos tudo.
E é onde a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazerem eles irem à polícia. Então a gente tem aí o relato do próprio detetive do caso dizendo que tem dificuldade de falar com eles, que eles não atendem, mensagens, não têm acesso. É toda uma situação mais difícil. E aí a gente tem algumas conversas com eles. Olha, por favor, é importante o depoimento de vocês, é importante que vocês falem o que vocês sabem pro caso e tal, e tal, e tal, e tal. E aí chega um momento em que o delegado diz, Aline, eu não posso mais insistir. E aí, então, ele diz para os pastores, não, tá tudo bem, que daí eles têm advogado e tal. Isso já estamos falando de 3 meses, tá? Gosto muito do polígrafo, se eu não me engano, é o nome daquele detector de mentira. Tomara que aí nos Estados Unidos eles usem, porque aí eles vão detectar quem está falando a verdade. Eu sou muito a favor desse tipo de equipamento para mostrar toda a verdade. E eles não têm ideia do que eles vão passar diante da justiça por estarem insistindo numa mentira, em omitir a verdade, em obstruir a justiça. Ainda há tempo, Paulo Subirá e Juliana Subirá, ainda há tempo. Agora, por que dar continuidade? Por que não falar a verdade? Por que encobrir isso tudo que está acontecendo? Tem coisas que conectam eles ao abuso. E eles precisam olhar para isso, porque se não olhar, isso vai continuar. Então, aguardamos a manifestação de vocês. Eu não vou nem fazer um apelo, uma questão diante de Deus, porque não sei que Deus vocês servem, e se é que o Deus que eu creio, que nós cremos, vocês temem, né? Porque não é possível que vocês consigam deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Não é possível. Vamos chegar nessa parte do não é possível deitar a cabeça e dormir em paz com uma fala da Heloísa Rosa. Para mim está sendo muito, muito difícil. Cada dia eu tô vencendo minha mente, sabe? Cada dia eu estou vencendo a minha mente. A mente dela. Gravem isso. E aí, por causa da dor, a Aline pensa bobeira a respeito de mim. Por causa da dor, a Aline pensa bobeira de mim. Que de alguma hora eu vou fingir que nada aconteceu. Que alguma hora eu vou fingir que nada aconteceu. A Aline estava pensando bobeira da senhora, Heloísa Rosa? Ou a senhora já sabia, tentando vencer a sua mente, que a senhora faria isso? A senhora ia fingir que nada aconteceu, como a senhora tem feito até hoje. E aí o diabo, pela dor, consegue colocar outras bobeiras na minha cabeça, que uma hora a Aline vai ficar me acusando. E aí o diabo, pela dor, consegue colocar outras bobeiras na minha cabeça de que daqui a pouco a Aline vai ficar me acusando. Que coincidência! Foi o diabo ou era Deus falando com você tudo o que você ia fazer? Que você ia largar ela de lado e que ela ia te acusar? Por quê? Porque a senhora já fez isso com as outras 3 vítimas. Não é o diabo. Lembra do que eu falei? Gravem isso. Eu estou tentando vencer a minha mente. Começa aqui. No vídeo do Whindersson, ele falou isso e eu emendei. O céu e o inferno tá aqui. Não é o diabo que está fazendo nada com você. No dia 26 de abril do ano passado, poucos dias após o crime, Heloísa Rosa escreveu para Aline. Heloísa escreve que Deus nos ajude neste vale. E Aline afirma: eu vejo muito claro que você vai sair muito forte disso tudo. Isso tá tão claro para mim. Esse romper, você vai ser uma referência de mulher que se posiciona e não se acomoda diante do mal. Isso aqui é a Aline falando para Heloísa. Agora, olha o que a Heloísa responde. Heloísa responde: amém, amiga. Preciso crer nisso todo dia. Pelo visto, ela não acreditava que ela seria essa pessoa. Sabe por que não acreditava? Lembra o que tinha na mente dela? É exatamente isso. Aline, as bobeiras na minha cabeça, que eu vou deixar a Aline de lado e que daqui a pouco a Aline vai estar me acusando. A senhora, dona Heloísa, não vai ser uma referência em mulher que se posiciona
e não se acomoda diante do mal, eu preciso acreditar nisso? É porque a senhora não acredita na senhora. A senhora sabe que botar a boca no trombone vai arrebentar com muita gente. Mas é melhor manter essa muita gente protegida do que falar a verdade. É a minha opinião. É o que eu vejo dentro de tudo isso que está acontecendo. A senhora não acredita que a senhora vai ser essa pessoa. Por isso aqui, ó. Amém, eu recebo. E Aline escreve, você vai falar às nações sobre tudo isso. Olha, no fundo do meu coração é o que eu quero acreditar. Que a senhora fale para as nações sobre isso, sobre tudo o que aconteceu e ponha a verdade na mesa, não a mentira. Heloísa diz, amém, vou sim, o diabo já tentou me matar várias vezes. O diabo, dona Heloísa, ou a sua mente, de acordo com o seu comportamento, o que a senhora permite que acontece na sua vida? Para de terceirizar. A culpa é dele, é o inimigo. Autorresponsabilidade. Isso é a senhora. Marcos fez isso 3 vezes e a senhora sabia. A 4ª a senhora falou que não ia aceitar e continua aceitando. Dona Heloísa Rosa, a senhora já foi abusada? Dá uma olhada para isso, Dona Heloísa Rosa. Que amor é esse por um abusador? Mas esse questionamento dela, eles não acreditam no que eles pregam, se eles realmente estudaram para isso. Se eles foram estudar, eles sabem que o que eles estão pregando é mentira, que nada disso vai acontecer. Esse temor a Deus, o inferno, o demônio. E aí, tem temor? Fala que tem que ter temor. Fala que o inferno existe. Para vocês acreditarem e darem o seu suado dinheirinho para que eles possam enriquecer. Porque eles não falam, Deus vai pesar a mão, a ira de Deus. Mas para um abusador de criança, a ira de Deus não funciona? Ah não, aí é a misericórdia de Deus que está ali com Marcos Grubert. Como é que funciona isso? Eles sabem sobre o que eles pregam. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha como ela sabia. Ele bota que não sente mais raiva do Marcos, mas sinto mais amor por vocês. Isso é o pai da criança respondendo. Ali, Heloísa responde, também sinto. Ele, Marcos, ferrou a vida dele para sempre, Júnior. Sim, nunca mais será a mesma. Nem emprego normal pega mais. Mas foi o que ele plantou. Dona Heloísa Rosa, senhor Paulo e Juliana Subirá, senhor Irineu e sua esposa, o que os senhores estão plantando? Só os senhores sabem. Esse vídeo aqui, como eu disse no início, não é para denegrir a imagem de ninguém. Eu estou perguntando isso para os senhores e tem provas sobre isso. E os senhores estão se negando segundo todas as provas que tem aí mostrando o que aconteceu. Ouçam Deus falar com essa boca aqui, ó. Dos 10 virgens, né? Fala que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram encontrar com o noivo. 5 delas eram nécias. E aí o Strong, ele coloca essa nécia como tolo, ímpio e incrédulo. Olha que louco. Então, pode estar em qualquer lugar, pode estar na gente. Consegue entender? Eu acho isso maravilhoso. Eu já falei isso no vídeo da Ana Hickman. O tesão que eu tenho em falar sobre comportamento, sobre ser humano, sobre Deus. Isso é Deus falando. Olha a carinha dela. Tolo, ímpio e o incrédulo. Pode estar em qualquer lugar. Pode estar na gente. Eu preciso falar? Deus está falando, não sou eu. A boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. São eles dizendo. E Deus me trouxe para mostrar. Milhões de crentes, mas o mundo não está mudando. 40 milhões de brasileiros que se diz cristão e olha como está a sociedade, né?
40 milhões de brasileiros que se dizem cristãos e olha como está a sociedade. E agora, esse canal aqui, Cristão Também Pensa, uma fala muito importante para complementar a fala desses dois. 40 milhões de cristãos e olha como é que tá. Sabe por quê? Como é que tá, dona Heloísa? Vale ressaltar que Heloísa Rosa, com seu sogro Irineu Grubert, Luiz Hermínio e outros pastores, estiveram juntos em um evento ministrando na vida de milhares de pessoas. Poucos dias antes da prisão de Marcos Gruber. Poucos dias antes da prisão do Bonito, eles estavam pregando para milhares de pessoas como se nada tivesse acontecido, sem ensinar a próxima geração a não cair nisso aqui que ele está caindo. Não, segue a vida normal, ninguém está sabendo de nada. Por isso 40 milhões de cristãos estão vivendo do jeito que está vivendo, porque os senhores influenciam milhões de pessoas. E olha como os senhores estão escolhendo passar a mensagem. Que mensagem? Em maio deste ano, em seus stories, ela escreveu: como é bom que os irmãos vivam em comunhão. Essa é a verdadeira espiritualidade. Essa é a verdadeira espiritualidade. Eu, sinceramente, não devo conhecer ou saber o que significa espiritualidade, segundo Heloísa Rosa. Sinceramente. Prisão do Marcos Grubert, dia 21 de maio de 2024. Abuso foi em 2 de abril de 2023. Ele foi preso 1 ano e 1 mês depois. Só pulei a parte de quando ele é preso, né? Aí, quando eles dão um depoimento, um dia ela me liga, me chama lá e ela diz: Aline, por favor, eu preciso que você venha até a polícia. 3 da tarde, eu estava trabalhando em Ocala, uma cidade a 2 horas daqui. Corro para o departamento de polícia. Quando eu chego lá, eu encontro a detetive muito emocionada. Aline, nós fizemos justiça pela sua filha, ele foi preso e nós conseguimos enquadrá-lo num crime capital. Eu chorei, eu fiquei muito emocionada. Eu falei: Deus está fazendo justiça. Ela me mostrou, eu nem acreditava que podia ser enquadrado no crime capital, que é o crime mais... E eu lembro dela dizer assim, ele provavelmente não verá mais a rua. Ou seja, esse crime capital condena ele à prisão perpétua. Nunca mais sair na rua. E aí eu tô mostrando aqui para vocês entenderem. Aqui ele foi preso, 1 mês depois ele é solto, e aí vocês vão ver a manobra que foi feita. Provavelmente por quem estava aqui fora, os pais e pastores ali, que pastores não contribuíram, não disseram o que precisava ser dito. Os pais, idem, ficaram quietos, deram o famoso jeitinho e ele conseguiu se livrar, pelo menos por enquanto. Vamos entender como derrubaram a prisão do Marcos. Quando a gente foi conhecer o advogado de Estado, eu acho ele muito frio, ele não se envolveu comigo no caso. Eu tentei falar assim pra ele: olha, vai iniciar a investigação pra corte, pro julgamento, você precisa da minha ajuda pra ver se tem todas as provas. Porque o advogado de Estado, ele trabalha em conjunto com a família, porque ele está o quê? Acusando e defendendo a família. Esse cara era pra defender ela e a filha do abuso. Aí vocês vão ver o que ele foi capaz de fazer. Então eu queria fazer parte desse processo, eu queria ter certeza de que ele tinha todas as provas, que ele tinha acesso a todos os depoimentos, eu queria que ele tivesse acesso ao depoimento da Heloísa gravado no CPD, né, no dia seguinte do abuso. Eu queria ter a certeza de que ele tinha todo o material. Ele falou: fique tranquila que eu tenho tudo. Lembra do que eu mostrei para vocês? Todas as provas do crime, além dos depoimentos dos pastores, da Heloísa, as manchas na camisa, as feridas na boca dela. Inclusive, eu acho que eu não mostrei aqui, ou vai chegar em algum momento, o DNA dele. Foi comprovado o DNA de material humano. Acho que vocês conseguem entender que material humano é esse pós um abuso. Tudo isso eram provas que tinham. E olha o que ele fez. Você não precisa que eu cheque com você, eu tô aqui pra isso. Não preciso, tá tudo bem e tal. E a mãe estava tentando ver com ele. Você tem todas as provas? Depoimento, DNA,
as fotos da boca da menina. Ela queria ver com ele. Você tem isso tudo para checar, para beleza, estamos tudo ok aqui para prosseguir. E ele frio, eu tenho tudo, fica tranquila, eu sei de tudo. Ok, quando a gente então decide fazer uma viagem com a... Ato falho, olha aqui. Não decide fazer uma... Então a gente decide fazer uma justiça pela Lívia, filha dela. Tá certo, dona Aline, fazer justiça. O cara foi preso, bora comemorar. Porra, vencemos, vitória. Deus honrou os nossos planos. Justiça, mas ela fala, não. É igual a Heloísa Rosa, quando fala ali, nossa, eu recebi um depoimento. Tudo que ela tá falando ali é o que tá dentro. A boca fala que o coração tá cheio. Tá tudo bem, dona Aline. Foi fazer justiça, que é viajar, levar a filha para comemorar, porque o cara foi preso, tinha sido preso e nunca mais ia ver a luz do sol. Uma viagem com a Lívia. A gente sai em viagem para 4 dias fora com a Lívia, para curtir a Lívia, para poder se entregar. Nós fizemos um combinado, não vamos falar sobre isso na viagem. No segundo dia de viagem, eu recebo a ligação do promotor de forma muito fria. Ele diz assim, estou te ligando apenas para te informar que eu estou encerrando o caso. Oi? Eu estou encerrando o caso, não temos provas suficientes. E eu estou te falando que o Marcos está livre. Eu falei, assim, de uma forma assim, que não se fala com uma vítima, com uma mãe de uma vítima, sabe? E eu disse, aí eu lembro que eu perguntei assim, você entrevistou os pastores? Ele disse sim, e eles não têm nada a acrescentar. Não tem nada que acrescente no processo. Falei, peraí, aquilo me causou um transtorno. E ele disse assim, é isso que eu tenho pra te falar, se você quiser você segue com o cível. Ali eu fiquei transtornada, liguei pra fundação, liguei pra todo mundo, né? Por que esse senhor fez isso? Eu não vou deixar meus pensamentos falarem aqui. Quero saber se os meus pensamentos estão conectados aos de vocês que me assistem aqui. Espectadores que estão chegando agora e espectadores que já me acompanham aqui. Deixa aí nos comentários como é que ele faz isso do nada. E aquilo é mais como se tivesse acabado com a nossa... Né? Aqui a gente ficou transtornada e ainda ele disse assim, ó, e a sua medida protetiva também cai junto com o processo. Tipo assim, eu falei, oi? Fiquei assustada. Aqui no Brasil não seria tão fácil assim arquivar um processo. Assim, desse jeito. Aí eu disse, mas doutor, 2 juízes já negaram fiança para ele dizendo que o crime era capital. Como assim? Temos DNA. Não temos provas suficientes, foi isso que nós decidimos. Eu não entendo uma postura de um advogado do Estado que deveria trazer justiça, né, uma vítima de um caso desse tão sério. Como é, pastor, que você tem um inquérito policial que foi brilhante... Só um minuto. Essa aqui é ela, a Ana, a advogada, lá dos Estados Unidos. Brilhantemente conduzido pela polícia de Kissimmee, reunindo todas as provas, inclusive DNA positivado, que era material, secreção dele na roupa da criança, com fotos de lesões na criança, com os laudos médicos, com os laudos psicológicos, com as investigações dos detetives, que atuaram assim de forma brilhante, com depoimentos da vítima, de testemunhas, com os nossos laudos. Aí ele vai, a polícia pede o indiciamento dele, a prisão dele, indiciando ele no crime de pena capital, por tão convicto que eles estavam do cometimento desse crime. Ana, licença, antes que eu esqueça. Pessoal, tanto nos Estados Unidos como no Brasil e a maioria das nações, ninguém vai preso preventivamente sem que as instituições estatais tenham solidez de evidência. O que é uma prisão preventiva? Está tão evidente que aquela pessoa cometeu crime que nós vamos prendê-la agora para que ela não atrapalhe a conclusão da investigação. Então, tipo assim, ó, não se pode, eu vou prender aquele cara ali. Por quê? Não, porque eu quero. Não se pode fazer isso. Só há prisão preventiva quando há
concretude de evidência. Continuando. Então, com a conclusão desse inquérito, foi pedida a prisão dele na pena capital, uma das penas mais duras, a pena mais dura do Estado. Aí ele é preso, os advogados de defesa dele pedem a fiança para que ele responda em liberdade. É negado, totalmente negado, não é aceito porque as evidências, as provas são tão contundentes que não tinha como dizer assim, não existe alguma dúvida aqui, não. Pelo amor de Deus. Agora, ele vai responder. Ele tem que prestar conta porque ele é um empregado nosso, ele é um funcionário público. Antes dela concluir, lembra que eu falei dos planos de Deus? Ele entrou como um plano de Deus também. Deixa ele sair fora, não mantém esse caso não, para quê? Para isso vir à tona e mostrar todo mundo que está envolvido, para aí sim, agora vamos fazer isso acontecer e prender cada um que precisa ser preso e responder cada um que precisar responder. Ele tem que prestar conta do mundo público dele. Eu sou cidadão americano e como cidadão americano eu vou cobrar essa atitude. Entendeu? Eu quero saber com base em que ele encerrou o caso. Eu quero saber o que é que está por trás dessa decisão dele. Porque as provas são contundentes. É impossível qualquer pessoa leigo que olhe aquelas provas não diga não houve crime ali. Entendeu? Não tem como solicitar outro advogado de Estado para a situação? Vamos usar todos os recursos que tivermos dentro da legalidade, obviamente, para que esse caso, que essa garota tenha o direito de ter o caso dela julgado e um juiz que decida se ele é inocente ou não. E não simplesmente um advogado que decidiu que eu não quero, vou jogar todo esse trabalho fora. E para piorar, mente a advogada dele, como mandou um e-mail para uma rede de divulgação de mídia, dizendo que meu cliente foi inocentado. Mentirosa. Ela mente fazendo isso. Porque se não há um devido processo legal, como ele é inocente? Porque o advogado de Estado, no final das contas, está dando uma grande carteirada aí, velho. Exatamente. Isso não vai ficar assim. Isso não pode. A justiça tem que prevalecer. A gente quer que tenha um julgamento. Se ele, depois do julgamento, ele foi inocentado, ok. Não tem problema. Né? Derrube todos os argumentos e as evidências num processo legal. Exatamente. A Joy está bem preocupada com nós duas e bem preocupada de várias pessoas ficar sabendo. Então ela mandou uma mensagem aqui falando: Elô, fale só com pessoas que podem ajudar, somente com pastores, familiares, porque o diabo... Pastores e familiares, não fala, porque isso aconteceu e nenhum deles deram um pio. Não fala com pastor e nem com familiar. Vai buscar um profissional, alguém disposto a denunciar. Porque, pelo menos aqui, familiares e pastores completamente contra a vítima e a favor dos vilões. E pregam sobre Deus, hein? Que Deus é esse? Ele fica procurando brecha para intensificar. O diabo fica procurando brecha para intensificar. Aqui eu já vejo o diabo, cara, por que eles botam a culpa em mim, sabe? Eu não fiz nada. Eles estão fazendo isso e falam que sou eu. Os estragos, entendeu? Já vai ter estrago, mas assim, ele fica procurando aumentar, potencializar aquilo, então... O diabo não fica procurando nada disso, não. A senhora está fazendo isso e os pastores estão fazendo isso, sabendo que os senhores sabem e se mantendo calados. Vigia com a boca, vigia com a língua, cuidado. No momento de dor a gente empolga e fala, mas a gente não tem noção onde isso pode virar e o que acontecer. Então, enfim. Claro que tem noção do que isso pode virar. Prisão perpétua era o que tinha que virar. Isso tinha que vir para quê? Para que os senhores depois fossem para a igreja influenciar aquelas milhões de pessoas a não fazerem isso, a denunciar quem precisa denunciar, para fazer uma limpa nesse monte que está por aí, que não é divulgado porque vocês ficam calados.
Marcos pode ter abusado dos próprios filhos. Você, nesse processo todo, em algum momento foi investigado algo com relação ao abuso dele perante os filhos? Perante a filha? Mas eles se negaram a dizer o básico daquilo que foi discutido. Eles não mencionaram nem o temor, nem o medo, o desespero da Heloísa falando que certamente seus filhos também eram abusados. Isso foi dito para o pastor Paulo e para a pastora Juliana. Isso nunca foi mencionado por eles. A Heloísa Rosa teme pelos próprios filhos dela estarem sendo abusados pelo pai e ela não fala nada. Ela tá ali, pregando a palavra, cantando, falando, tirando de dentro dela o que eu mostrei aqui para vocês. Vale a pergunta que eu fiz lá no início. Dá uma olhada para isso, dona Heloísa Rosa. Que amor é esse por um abusador? Ao ponto, dona Heloísa Rosa, da senhora temer que isso possa estar acontecendo e não fazer nada. Será que isso não está acontecendo? Se a senhora não romper isso, dona Heloísa, os seus filhos serão os próximos, lá na frente, a abusar de outras pessoas ou continuarem sendo abusados, porque isso precisa ser interrompido agora com a senhora. A senhora escolhe. Agora olha o que a Heloísa vai falar e eu vou devolver para ela o que ela disser. Quando nós paramos de sonhar, nós morremos aos poucos. Heloísa Rosa, a senhora parou de sonhar e está morrendo aos poucos? Ou a senhora continua sonhando tranquilamente depois de tudo o que aconteceu? E o segredo para que a gente consiga executar os nossos planos e os nossos sonhos, quando eles estão de acordo com a vontade de Deus. Os seus planos e os seus sonhos, Heloísa Rosa, estão de acordo com as vontades de Deus? É realmente praticar esse segredo de confiar no Senhor. Você sonha ou seus sonhos já morreram? Heloísa Rosa, você sonha ou seu sonho já morreu? Espero que vocês tenham gostado dessa análise e até o próximo vídeo.